aquilo que o Senhor tem para nos falar nesta noite. Fala, Senhor, que nós estamos prontos a ouvir a Tua voz. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podeis tomar assento. E não sejais conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Apóstolo Paulo, ele está ensinando aos romanos que eles deveriam ter um culto racional. Que eles deveriam ouvir o que Deus fala, obedecer o que Deus fala, seguir aquilo que Deus estava falando e entregar o seu melhor culto, um culto racional. E ele diz, não sejais conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação. Renovação. Ele está chamando a renovar a nossa maneira de pensar. Uma renovação. Renovação é fazer algo novo. É para fazer algo novo. E para fazer algo novo é preciso romper com o pensamento velho. Muito se tem falado em uma mentalidade de rompimento. Aí eu preciso de parar de pensar desse jeito. Eu preciso parar com esse pensamento. Então Paulo está chamando exatamente para que o povo ele possa oferecer a Deus um culto racional, não um culto cheio de emoções, mas um culto racional. E algo que ele pede é, não sejam conformados, não tome a forma do mundo. Não sejam conformados, quer dizer, não tome a forma do mundo. Hoje nós pensamos que para agradar as pessoas, nós precisamos agir conforme elas agem. Então Paulo está dizendo, não seja conformados com esse mundo. Não pegue a forma do mundo. Antes, seja diferencial. Antes, seja alguém que tem uma mentalidade de rompimento com as coisas mundanas. Mentalidade é uma estrutura de pensamento, um padrão de pensamento que domina. O que é uma mentalidade? É um padrão de pensamento dominante. Todo mundo faz assim. Todo mundo pensa desse jeito. Todo mundo se veste desse jeito. Todo mundo fala desse jeito. Se eu não tiver esse padrão, eu serei rejeitado. E é isso que Paulo está ensinando. Não tome, não se conforme, não tome a conformidade com eles. Seja um diferencial. Então, uma forma de ver o mundo. O apóstolo Paulo foi um dos maiores mensageiros do Evangelho na história. Até os dias de hoje, nós lemos as cartas paulinas e por ela a igreja se direciona. Pelos seus ensinamentos, pelos seus pensamentos, pela maneira de entender o que era Cristo, quem é Cristo, como servir a Cristo. Ele é um grande incentivador em mudança de mentalidade. Ele traz uma metanoia, uma mudança de mente. O que o cristão deve buscar? Uma metanoia, uma mudança de mente. Não se conformar com a mentalidade do mundo. Ele nos ensina sobre o rompimento de mentalidade. Rompendo com o padrão de pensamento
que o mundo desenvolve e nos impõe. Não tomeis a forma do mundo. Não sejais conformados. Não tomem a forma do mundo. Não tomem, não entrem na mesma forma. Então, um desafio, o mundo, o que ele nos impõe? Desafio, oposição, depressão, desapontamento, frustração, falência, perseguição, medo. Tudo isso, o mundo ele vai vindo sobre nós para que nós venhamos nos encolher. É uma pressão. Então, tenha uma mentalidade de rompimento quando estou consciente da natureza da guerra que eu estou enfrentando. Quando eu tenho consciência do que eu estou enfrentando, do que se levanta no mundo, então eu tenho uma mente, uma mentalidade de rompimento. Eu não quero. Ah, mas todo mundo faz, mas eu não quero. Eu não participo disso. Eu não tenho esse pensamento. Então é isso que Paulo está nos ensinando, o apóstolo Paulo está nos ensinando, a ter uma mentalidade de rompimento. Quando nós, então sabemos o que nós enfrentamos. Sempre uso a expressão que a nossa mente é um campo de batalha. Onde é que nós guerreamos contra a depressão, contra a tristeza, contra tantas coisas que vão nos impondo. Esses dias vim observando sobre pintura nos prédios, nas casas. Esses dias fiquei impressionado que uma rede de alimento, ela mudou a sua cor. De muitos anos, ela já mudou 3 vezes. E agora foi para o cinza. Você vai observar que muitas cores nos prédios são cinzas. E o que significa isso? Tristeza. O que o mundo está nos impondo? Não há esperança. Parecem coisas inocentes. Todo mundo vai no mesmo embalo. Ah, não, mas a moda agora é casa cinza. E todo mundo vai pintando a casa de cinza. Ah, mas todo mundo pinta. Até aquela grande empresa pintou de cinza. E sem nos aperceber, nós vamos indo na mentalidade do povo. E o que eles estão dizendo? Tristeza, angústia, depressão, sem esperança. São linguagens que o mundo vai impondo. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz, não sejais conformados com este mundo. Não tome a forma do mundo. Então, a palavra, ela vem nos dizer, trazer um rompimento. Então, quando é que eu entendo que eu preciso de um rompimento para não ter a forma do mundo? Quando o mundo começa a te pressionar, a você ser igual a todos. Todo mundo é igual. Todo mundo faz isso. Se eu fizer diferente, eu serei rejeitado. Então, tem uma mentalidade de rompimento quando prevaleço através das barreiras que se apresentam como impenetráveis. Como é que eu vou vencer a mentalidade? Quando há barreiras. Ah, mas se você não fizer isso, se você não pensar desse jeito, e nós não vamos entendendo que há uma opressão para que você seja triste, angustiado, depressivo, que você cada dia mais dependa de medicamentos e perde a alegria, perde a esperança e não entende o Evangelho de Cristo. Apóstolo Paulo, ele era um dos perseguidores do Evangelho. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele era instruído, hebreu, fez os melhores cursos. E quando começam os primeiros discípulos de Jesus a aparecer, a falar sobre Jesus, ele cria um ódio contra o cristão. E ele se levanta com uma fúria contra os cristãos. E ele vai para destruir. No primeiro mártir do cristianismo, que era Estevão, lá estava Paulo, observando e se alegrando, quando o jovem foi apedrejado.
Ele se alegrava com aquilo, porque ele estava fazendo o que todos ali pensavam e faziam. Ele agora, ele vai ter um encontro com esse Jesus que ele persegue. Atos capítulo 9, versículo 1 e 2 diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Ele pedia carta ao sumo sacerdote: me deixe ir atrás desse povo, me deixe prendê-los. E ele pede carta para ir a Damasco, e vai chegar no caminho de Damasco, procurando se havia ali algum dos cristãos que ele pudesse prender e levar para Jerusalém, e ali ser decretado a sua morte, e ali ser apresentado a todo o povo a morte daqueles que estavam pensando diferente deles. O caminho de Damasco, Jesus se apresenta a ele. No versículo 5 do capítulo 9 diz assim, vamos continuar lendo 3 e 4. Indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. É duro você continuar negar aquilo que é verdadeiro. Duro é você continuar a não ceder para que eu te convença, para que eu fale contigo. Por causa do seu conhecimento, por causa do seu entendimento, do seu estudo, Saulo, ele pensava: eu estou fazendo melhor. Está surgindo uma ameaça e nós vamos destruí-los. Mas o próprio Jesus agora, passados 7 anos da crucificação, após 7 anos da crucificação de Jesus, Saulo mantinha a mesma mentalidade de ódio, perseguição aos cristãos. 7 anos tinham se passado desde a crucificação de Jesus. E Saulo, ele continuava com o mesmo pensamento: destruir aqueles que creem em Jesus. E ele pede cartas ao sumo sacerdote para ir até Damasco, um outro país. E ao caminho de Damasco aparece Jesus para ele. E disse: quem és, Senhor? E disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Duro é para você continuar com esse pensamento. Duro é você continuar negar o que você já ouviu e que você tem visto. Ele viu Estevão dando testemunho sobre Jesus, contando toda a história, desde o sair lá do Egito, e contando a história que eles tinham destruído e matado um justo, que era Jesus. Então ele viu toda a história contada por Estevão, desde os dias de Abraão. Estevão ali pronto a ser martirizado, ao invés de se intimidar, ele conta toda a história de Israel, até aqueles dias. Então no versículo 5, ele teve um encontro que mudou a sua mentalidade. No versículo 6, ele responde de uma maneira diferenciada. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Eu aprendi algo na minha vida: o que muda são as perguntas. Não são as respostas que você tem, mas as perguntas que você faz. Quando você começa a fazer perguntas,
você não é mais enganado. Quando você aprende a fazer as perguntas certas, o mundo não te engana mais. O mundo não te engana. Algum tempo atrás, eu trouxe um ensinamento para a igreja sobre as vestes rasgadas. Ah, mas todo mundo usa, é moda. Mas usa por quê? Porque não faz pergunta. Se a pessoa for fazer uma pergunta, não para mim, que sou pastor, vai no Google, vai em tantos outros lugares aí, pergunta, que moda é essa das roupas rasgadas? Ele vai te responder. É a moda do miserável. As pessoas estão dizendo, eu sou miserável. Eu sou o mendigo. Esta moda é de um mendigo. Então, quando você aprende a fazer perguntas, você não será levado pela mentalidade do mundo. E Paulo, então, agora, ele começa uma mudança. O que queres que eu faça? Foi a pergunta que ele fez. O que queres que eu faça? E a palavra, então, vai direcionando ele para tudo que ele deveria fazer agora. Então, romper com uma mentalidade do passado é uma determinação dentro de si, que fazia com que o passado não contasse mais. O que você toma uma decisão, o passado, ele não conta mais. Você não vive mais o passado. Você não busca mais o passado. No versículo 21, ele começa a sofrer agora afrontas. Uma pessoa que toma uma decisão de não ser igual a todo mundo, tem que ter uma posição forte. Tem que ter um pensamento forte. Nada pode te abalar. As pessoas hoje são abaladas pelo que os outros falam, pelo que os outros dizem. Pessoas estão doentes de alma porque os outros falaram alguma coisa e ofendeu. Eu aprendi que a ofensa não está em quem fala, mas em quem recebe. Você recebe ofensa. As pessoas não falam ofensa para você. Você recebe ofensa, porque ela já está dentro de você, como uma ferida. E aquela palavra vem e ela abre novamente uma ferida que você não aprendeu a cicatrizar. Não se manteve firme. No versículo de número 20 e 21, diz assim: e logo, nas sinagogas, pregava a Cristo, que este é Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar preso aos principais sacerdotes. Ele teve um encontro com Cristo, ele mudou a sua mente, ele não é mais um perseguidor, mas ele é um evangelista. E ele está pregando o evangelho, ele está ensinando sobre o evangelho. E no meio dos irmãos, se levanta alguém e diz: não é este que nos perseguia? Não é este que fazia aquilo? Não é esse que agia daquela maneira? Quando você toma uma decisão por Cristo, os seus antigos amigos serão os primeiros a te acusar. Mas você agora está seguindo Jesus? Você não fazia isso, não fazia aquilo? Assim aconteceu com Paulo. E ele escrevendo agora aos Coríntios, a carta aos Coríntios, capítulo de número 5, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16, ele tem uma resposta para isso, e ele diz: assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Não é mais a ligação da carne, não é mais algo carnal. Agora nós conhecemos Cristo pelo Espírito. Ele se revelou no espiritual. E no versículo 17 ele diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas
já passaram, e eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Quando você tem um rompimento de pensamentos mundanos, as coisas velhas não fazem mais sentido. Hoje tem muitas coisas que para mim não faz mais sentido. Que eu olho, já tinha vivido muito aquilo, e hoje eu olho e falo, mas que sentido faz isso? Hoje, às vezes eu vejo pessoas dentro de um bar, bebendo, a família em casa, e ele ali se desgastando na bebida, nas conversas. E eu pergunto, que sentido tem uma vida dessa? Que sentido? Um homem sai do seu trabalho, ao invés de ir para a sua casa, se sentar com a sua esposa, com seus filhos, ele se dirige a um bar, e ali fica ouvindo conversas furadas, jogando conversa fora, nada que acrescenta, bebendo, volta embriagado. E eu pergunto hoje, que sentido faz isso? E eu posso dizer, porque eu já fiz isso. Mas a mudança de mentalidade, quando nós encontramos Cristo, nós entendemos que aquilo não tem mais sentido. Então é um rompimento de mentalidade, nos leva a ser antagônico ao mundo, contrário a aquilo que o mundo acha que é bom. Nós olhamos para aquilo e falamos, mas o que é isso? Onde vai levar? Que prosperidade vai ter essa pessoa? Que pensamento está tendo essa pessoa para tudo isso? Atos capítulo 16, versículo 16 diz assim: e aconteceu que, indo-nos à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Muitas vezes nós pensamos que o inimigo só trabalha de uma forma. Ele é astuto. Às vezes ele trabalha na nossa vaidade. Atrás de Paulo, que agora saía para pregar o Evangelho, o inimigo usou aqueles que o acusavam. Não é esse que nos perseguiam? Agora o inimigo usa outra estratégia. Eles foram a uma cidade onde havia uma adivinha. E essa adivinha era muito famosa naquela terra. E ela sabia que Paulo estava ali anunciando algo diferente do que ela anunciava. E ela sai atrás de Paulo dizendo: olha, respeitem esse homem. Esse homem, ele está aqui por causa do Deus Altíssimo. Paulo poderia se envaidecer naquele momento. Muitas vezes, nós temos que ter um pensamento de rompimento. Eu nada sou, eu nada tenho. Tudo é Deus. Domingo nós estaremos no culto de ação de graça, exatamente para dizer: eu nada tenho, eu nada sou. Tudo é Deus. É Ele que nos guarda, é Ele que nos abençoa. Ah, se não fora o Senhor, o inimigo já teria nos derrotado. Muitas vezes pelo orgulho, de alguma maneira o inimigo vai tentar te derrubar, ou na vaidade, ou no medo, ou na angústia. De alguma maneira ele tenta te derrubar. Por isso nós temos que ter um pensamento, o de Cristo. Servir a Deus. Desde criança eu vou à igreja, e ouvi os meus pastores dizendo: irmãos, eu quero dizer algo muito importante para vocês. Os pensamentos de Deus não são os nossos. E eu vi a igreja: oh, glória a Deus, aleluia, que bênção, que os nossos pensamentos não são de Deus. Irmãos, é errado. Os nossos pensamentos têm que ser os pensamentos de Deus. Os nossos pensamentos têm que ser os pensamentos de Deus. O que pensa Jesus? O que Jesus faria no meu lugar? Quando você se depara com uma situação difícil, você deve perguntar: o que Jesus faria
no meu lugar. Tem momentos que o homem, ele diz, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou arrebentar, não pode fazer isso. Mas você tem que fazer uma pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Quando alguém está te contrariando, você tem que fazer essa pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Será que Jesus iria arrebentar? Será que Jesus iria xingar? É isso que nós temos que aprender. Então Paulo agora se depara com uma pessoa que vai usando do quê? Palavras lisonjeiras, que perturbava. Ele expulsou um demônio que estava nela. E por isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia delas. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Olha a inversão agora. Paulo começa a seguir a Jesus, e ao invés de perseguir pessoas, ele agora se torna um perseguido. Este homem que aqui veio na nossa cidade está nos perturbando, está roubando os nossos lucros. O mesmo pensamento que ele tinha quando ele via os cristãos pregando a verdadeira palavra para os judeus, para os hebreus, e eles seguiam Jesus, queriam ouvir a palavra de Jesus. No pensamento deles estamos perdendo gente, estamos perdendo poder aquisitivo. Se esta seita crescer, como será? E Paulo agora começa a sentir na pele a mesma dor. E nos expõe costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. Nós não aceitamos os pensamentos deles, porque nós somos romanos. Então Paulo e Silas, eles agora são aprisionados. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Uma mudança de pensamento. Quando o inimigo está te pressionando, comece a orar e louvar a Deus. Eles estavam ali, eles poderiam se lamentar de toda a injustiça que estava acontecendo. Mas Paulo e Silas, presos pelos pés, estavam já trancafiados numa cela, numa masmorra, com os pés amarrados, chicoteados, com dores. E perto da meia-noite, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, eles começam a orar e a louvar a Deus. A nossa vitória não está em sair à rua com bandeiras, não está ficando gritando e murmurando com ninguém, é orar e louvar a Deus. A nossa saída não vem de homens, a nossa saída, nosso livramento não vem de homens, vem de Deus. E Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos
já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? A pergunta que nós devemos fazer hoje: o que é necessário para que eu me livre da opressão desse mundo? As perguntas farão as diferenças. As perguntas farão você mudar o seu entendimento. Não, todo mundo faz desse jeito. Não, eu quero fazer algo diferenciado. Aquele carcereiro, ele viu que algo extraordinário aconteceu àqueles dois homens. Eles estavam cantando, já era surpresa ver um preso que tinha apanhado chicotes. 39 açoites recebia Paulo. A lei dizia que não poderia dar 40 açoites em um homem e repetir mais. Quando se desse 40 açoites, teria que parar naquele dia. Eles davam 39, paravam e recomeçavam de novo. Com fitas de couro, com pontas de ossos na ponta. Faziam vergões, marcavam o corpo dos apóstolos. E eles ali estavam orando e cantando. E o carcereiro, ao ver aquilo, ele pergunta: senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Serás salvo tu e a tua casa. Se você crê em Jesus, você pode salvar a tua casa. Se você crê em Jesus, você pode libertar a tua família. Ninguém acreditava que viria o dilúvio, apenas Noé. E pela atitude de Noé, toda a sua família foi salva. Se você crê, pode salvar a tua casa. Creia, ponha em prática, pergunte: o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Filipe, ele estava pregando a uma multidão de cidades. Muitas cidades já tinham ouvido Filipe pregar. E o Espírito diz a ele: sai daqui e desce a Gaza, desce ao deserto. E lá você vai encontrar um homem. E ele vai fazer perguntas. E ele começa a ir para aquele lugar. Aquele homem estava lendo o livro de Isaías e pergunta: de quem fala? É do profeta ou é de algum outro? E Filipe explica para ele: o Cordeiro é Jesus. Ele deu a sua vida por nós. E aquele homem ouve e pergunta: o que eu preciso fazer? Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. No domingo pela manhã, usando depois da palavra, eu disse: nós não ministramos batismo para ser membros de igreja. Nós ministramos batismo para salvação. Eu não tenho preocupação nenhuma em fazer uma igreja cheia de pessoas. Eu tenho uma preocupação de ter uma pessoa que seja salva, que seja liberta. Porque através de uma pessoa, Deus, Ele traz milhares de pessoas. Imagina até o dia de hoje, quem iria pregar o Evangelho para Paulo? Ninguém acreditava nele. Era um homem terrível. Tanto é que quando ele chega à congregação, as principais acusações vieram dos irmãos. Esse aí nos perseguia. Esse aí é terrível. Mas quem foi falar com Paulo? Jesus. Quem vai falar com você? Jesus. E a pergunta que você deve fazer é: o que eu faço para ser salvo? Eu quero sair desse massacre que o mundo está vivendo. Eu quero sair
dessa mesmíssima ideia que o mundo está vivendo. O que eu faço? Paulo e Silas, então eles falam àquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Simplesmente creia. Abra a tua Bíblia em Salmos de número 30, versículo de número 11 e 12. Diz assim: tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco, e me cingiste de alegria, para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Você crê na palavra do Senhor? Se coloque de pé. Se você tem alguma dúvida em seguir ao Senhor, mude a sua mentalidade. O mundo quer te fazer igual a todos eles. O mundo jaz no maligno, na perdição, no engano, na mentira, na falsidade. Mas você pode seguir um caminho diferenciado. Não é um caminho de religiosidade, é o caminho com Cristo. Por isso Paulo disse: que queres que eu faça? Pergunte ao Senhor nesta noite: Senhor, eu quero uma mudança de mente. Eu não suporto mais essa opressão que o mundo impõe, essa mesmice que o mundo impõe. Senhor, eu quero sentir a tua presença. Eu quero sentir a alegria de estar na tua casa. Eu quero sentir a alegria de estar na família, reunido, de coisas úteis. Senhor, fala a cada um nesta noite, Pai. Como tu falaste a Paulo ali no caminho de Damasco. Como o Senhor se direcionou a ele. Por que você resiste? Se renda. Não há outro caminho. Não há outra verdade. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Fale com o Senhor nesta noite. Fale que você está precisando ouvir a sua voz. Senhor meu Pai, que teu Espírito Santo, Pai, ministre a cada coração nesta noite. Que todos nós possamos aprender a fazer as perguntas corretas, as perguntas certas, a não se deixar levar pelos pensamentos do mundo. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor? Separe a tua oferta de amor, de gratidão.